Vamos começar uma nova série, 12 lições sobre o profeta Ágabo. E você vai encontrar o profeta Ágabo lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11 e no capítulo 21. E a primeira lição é: será que não tem mais profeta hoje em dia? Quando nós vamos para o capítulo 11, vai dizer assim que descia de Jerusalém alguns profetas. E a palavra profetas aí no grego é profetes, que significa intérprete. Bom, quando nós pensamos no Antigo Testamento, os profetas de Deus, eles eram a própria representação da palavra de Deus. Eles vinham para formar uma base ali, para trazer uma estrutura, para dar um direcionamento específico. Ainda não tinha as escrituras sagradas, então os profetas, eles vão representar a palavra de Deus. Só que no Novo Testamento, o verbo, ele já se fez carne, ele habitou no meio de nós, que é Jesus Cristo. No Novo Testamento, Jesus já veio, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou. Então, hoje, os profetas, eles não vêm mais para formar uma base. O fundamento já foi colocado, é Jesus Cristo. O profeta de hoje, do Novo Testamento, assim como Ágabo, assim como eu, assim como você, ele vem hoje para confirmar a palavra de Deus. Ele vem para confirmar as escrituras. Ele não vem para falar nada inédito e ele não vem para falar nada que contradiz a palavra. Então, Ágabo é exatamente esse profeta. E olha só que interessante, vai falar que eles desciam de Jerusalém. Jerusalém representa ali o contato com Deus vivo, né? A busca ao Senhor. Então, esse profeta, ele não vem de qualquer lugar. Ele vem de Jerusalém. Ele é um profeta ali da palavra, das escrituras. Ele não é um profeta independente. Segunda lição sobre o profeta Ágabo. Você sabe reconhecer um verdadeiro profeta de Deus? O fato é que algumas denominações não acreditam no ministério profético hoje em dia. Porém, eu falei no vídeo anterior para vocês que o profeta do Novo Testamento, da dispensação da graça, é diferente do profeta do Antigo Testamento. Mas ainda existem profetas. Nós vamos ver lá em Efésios que o Senhor deixou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. A mão ministerial. Mas enfim, o fato é que existem profetas hoje em dia, só que nós precisamos diferenciar qual é o falso e qual é o verdadeiro. Sabe como que você vê que um profeta é falso? Eu ouvi uma historinha muito interessante um tempo atrás de uma pessoa que ela batia o olho numa cédula e ela falava: essa nota aqui é falsa. Ela não fazia análise nenhuma, ela batia o olho, ela já sabia. E alguém que estava vendo essa atitude, via por muitas vezes, chega a perguntar: escuta, como que você sabe que essa nota é falsa sem analisar nada, sem colocar nenhum produto ali, enfim? E a pessoa respondeu: é porque eu convivo muito com verdadeiras. Quanto mais convívio eu tenho com a verdadeira, mais eu fico ali ligeiro para identificar quando algo é falso. Assim é também para identificar um profeta falso de um verdadeiro. Quanto mais você conviver com um profeta verdadeiro, quem é o profeta verdadeiro? É aquele que fala a palavra de Deus, que profetiza pela palavra de Deus, que é ali fiel às escrituras. Esse é verdadeiro. Quanto mais você convive com a palavra de Deus, quanto mais você convive com aqueles que são fiéis às escrituras, mais você vai ser rápido no gatilho para identificar: peraí, o que essa pessoa está falando não está na palavra não. Isso não vem de Deus. É um falso profeta, não é Deus falando. Dessa maneira, quanto mais você lê as escrituras, mais você vai ficar ali rápido no gatilho para identificar o que vem da parte do Senhor e o que não vem. Lição número 3 sobre o profeta Ágabo. Quer liberar uma palavra profética? Se abastece em Deus primeiro. Nós vamos ver lá no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos que desciam de Jerusalém alguns profetas. Bem, vamos pensar um pouquinho nessa questão espiritual de subir ou descer de Jerusalém.
Nós vamos ver no Novo Testamento situações de subir a Jerusalém, subir a Jerusalém. Toda vez que nós vamos ler subir a Jerusalém, nós podemos entender de maneira espiritual e profética que quem sobe a Jerusalém sobe para buscar a presença de Deus. Sobe para buscar orientação do Senhor. Só que nesse capítulo 11 eles não estão subindo, os profetas, eles estão descendo e Ágabo está junto. Descendo eles foram buscar a presença de Deus, a palavra de Deus, o direcionamento de Deus, eles foram abastecidos primeiro e agora eles podem profetizar. Agora eles podem declarar a palavra de Deus. Bem, não tem como um profeta entregar algo de Deus sem se abastecer em Deus primeiro. E como ele se abastece em Deus? Buscando a face do Altíssimo, orando, jejuando e principalmente meditando na palavra. Meditar na palavra é tão importante quanto orar, quanto jejuar. Meditar na palavra vai te abastecer. Você sabia que você é profeta da sua própria vida? De que maneira? Você se abastece na palavra e aí você pode profetizar na tua casa. Aí você pode profetizar na tua família. Porque a palavra diz isso, isso, isso. Então eu vou profetizar isso, isso, isso. Então se abastece primeiro lá em Jerusalém, buscando a presença do Senhor, meditando na palavra. E então, abastecido, você pode entregar uma palavra profética. Abastecido, não ao contrário. Em Jeremias, no capítulo 23, vai dizer o seguinte: aquele que teve um sonho, conta como um sonho. Não conta como se fosse Deus falando, não. Então nós temos que ter o discernimento. Só podemos liberar uma palavra profética quando somos abastecidos em Deus. Quarta lição sobre o profeta Ágabo. Ande com quem está na mesma visão que você. Nós vamos ver lá no capítulo 11, vai falar que ele estava no meio de outros profetas. E no capítulo 21, ele estava na casa de Filipe, onde Filipe tinha as 4 filhas dele que profetizavam. Então veja, capítulo 11, ele está andando com o profeta. Capítulo 21, ele está na casa de moças profetisas. Por que você está perdendo tempo de cumprir o chamado de Deus porque está andando com pessoas que não tem nada a ver com a tua visão? Você precisa estar conectado, alinhado com pessoas que seguem a mesma fé que você. Pessoas que estejam alinhadas com a mesma visão que você tem. Sabe aquela historinha de voe como águia, mas não dá para você voar como águia se você tá andando com galinhas, com animais que estão ciscando, cisca para trás, não tem voo, não sabe como alavancar a sua vida no chamado, no Senhor. Então você precisa estar alinhado com pessoas. O profeta Amós vai dizer o seguinte: andarão 2 pessoas juntas em unidade se elas não estiverem de acordo? E Paulo vai falar lá em Coríntios que luz não se mistura com trevas. Então, se tem uma pessoa que ela está em trevas, ela não quer saber do Senhor, a não ser que você esteja evangelizando ela e ela esteja no processo. Mas se não é o caso, por que você está andando com ela? Por que você está caminhando com pessoas que não tem nada a ver com você? Esteja alinhado com aquelas pessoas que Deus quer te conectar. Ágabo fez isso. Quinta lição sobre o profeta Ágabo. Se não tiver comunhão entre os irmãos, não tem atmosfera profética. Você vai ver no capítulo 11, ele está com vários profetas. Você vai ver no capítulo 21, que ele está lá na casa de Filipe. As 2 passagens que nós vamos ver de Ágabo, ele está em comunhão. Ele está com profetas, ele está com os irmãos ali, ele está em comunhão. O Senhor não chamou você para ser um profeta independente, alguém solitário, mas Ele te chama para viver em comunhão com os irmãos. O Senhor vai falar que é na união ali dos irmãos que Ele ordena a bênção. Mas eu quero abrir um parênteses aqui e eu preciso que você entenda esse meu vídeo e o que eu quero te passar. O Watchman vai dizer que muitas vezes um profeta ele é chamado para viver de maneira solitária. O Watchman diz que o profeta muitas vezes ele é chamado, parece até meio antissocial, dele não lidar com as pessoas.
mas Ágabo estava em comunhão. Veja, a solitude ali do profeta em buscar a Deus, ela é primordial, ela não pode ser jogada fora. Mesmo porque se você andar em muito tititi, você vai acabar falando coisa que não deve e as pessoas confundem com profecia. Você acaba até limitando a maneira como Deus vai te usar para entregar um direcionamento, tá entendendo? Então quem que tá errado, missionária? Você ou o Otmani? Nenhum dos dois. O Senhor nos chama para viver em comunhão, mas também alguns profetas vão viver ali uma solitude, algo só entre eles e Deus. Nós precisamos ter discernimento com os tempos, com os períodos. Quando que o Senhor está chamando nós para estarmos ali no meio do povo e quando Deus está nos chamando para um particular, para estar mais recluso, entende? Sexta lição sobre o profeta Ágabo. Fica tranquilo que a voz profética, ela te acha. Nós vamos ver no capítulo 21 que Ágabo, ele vai pegar o cinto do apóstolo Paulo. O cinto, na verdade, todos eles usavam, né? E o cinto, ele era pesado, ele ajudava até a carregar algumas coisas ali no cinto. Então, normalmente, quando eles entravam em casa, eles tiravam o cinto, né? E colocavam ali, deixavam ali atrás da porta, né? Enfim. E o profeta Ágabo, ele vai passar ali a mão atrás ali da porta para pegar o cinto do apóstolo Paulo. Só que tinham vários cintos. E as pessoas na casa, exceto as moças profetisas, filhas de Filipe, ninguém sabia de quem era o cinto. Mas ele pega o cinto do apóstolo Paulo e ele vai profetizar ali sobre o cinto. E este cinto de quem eu tô pegando, e ele ata os cintos e ele entrega ali uma palavra para o apóstolo Paulo. Eu quero que você saiba que você não precisa correr atrás de profeta. Quando Deus quer falar com você, Deus envia a voz profética para te achar. Você não precisa correr atrás. Ai, mas eu ouvi dizer que tem uma igreja aí que tem um culto que chama culto da revelação. Eu acho que eu vou lá. Não, não faz isso não. Sabe por quê? Isso é extremamente perigoso. Vou te falar por quê. Se você coloca algo no teu coração que você quer muito que aquilo aconteça, aquilo pode acabar virando uma idolatria dentro de você sem você perceber. E aí você fica caçando o profeta. E aí o próprio Deus permite um falso profeta atuar na tua vida por causa de um coração obstinado. Isso está lá no livro de Reis, na história de Micaías. Não deixa o teu coração ser corrompido com o desejo que você tenha. Você pode ter um desejo legítimo, sim, mas não permita que isso se torne um altar de idolatria a ponto de você ficar caçando o profeta. Quer ouvir da parte de Deus? Quer que o Senhor confirme algo? Primeiro você vai para a palavra. Depois Deus envia, se Ele quiser, um profeta para confirmar isso. Lição número 7 sobre o profeta Ágabo. A profecia, ela se cumpre no tempo de Deus e não no seu. No capítulo 11, nós vamos ver que o profeta Ágabo, ele vai trazer ali uma profecia dizendo que virá sobre o mundo todo uma grande fome, uma fome mundial, como foi nos tempos de Cláudio. Só que essa profecia que ele entregou ali, ela vai se cumprir uma década depois. Só que foi importante ali para eles ouvirem essa profecia, mesmo que ela fosse demorar 10 anos para se cumprir. Por quê? Porque a igreja de Antioquia vai iniciar ali uma campanha, uma força-tarefa para ajudar no socorro à congregação de Jerusalém, porque viria uma fome. Então eles vão fazer ali uma força-tarefa para ajudar nessa questão, para o pessoal não padecer de fome. Eu imagino que eles devem ter feito algo de armazenamento de grãos, como foi nos tempos de José. Não sei como é que foi. Mas eles fizeram ali uma campanha de socorro por causa de uma palavra que o profeta entregou. Só que veja, ela demorou 10 anos para ser cumprida. Você sabia que tem profecias de Isaías, de Daniel, que ainda não se cumpriram? Tem profecias dos profetas menores que só vão se cumprir no milênio. Então, não é porque você recebeu algo hoje que vai acontecer amanhã.
De repente você recebeu uma palavra profética que não é nem para você, é para os seus netos, bisnetos. Apenas confie em Deus. Quando Ele entrega uma palavra profética sobre a sua vida, Ele tem o tempo para cumpri-la. O Senhor vai falar em Jeremias que Ele é aquele que vela para que a palavra dele seja cumprida. E o profeta Isaías vai dizer que nenhuma palavra sai da boca de Deus sem fazer aquilo para a qual ela foi destinada. Oitava lição sobre o profeta Ágabo. Quem que te falou que profecia é só coisa boa? Nós vamos ver lá no livro de Atos, no capítulo 11, Ágabo vai falar sobre uma grande fome que virá sobre a nação. E também, no capítulo 21, ele vai entregar uma profecia para o apóstolo Paulo, que não é uma profecia fácil de ouvir, que não é uma profecia tranquila. E ainda assim, o apóstolo Paulo vai falar que se cumpra em mim aquilo que Deus quer que aconteça. Paulo entendeu o martírio que viria sobre ele, e ele aceita aquela palavra. Quantos de nós vamos atrás de profecias palatáveis, de profecias gostosas de ouvir, de palavras de bênção? E muitas vezes o que o Senhor tem para nós não é algo que nós queremos passar, não é algo que nós queremos ouvir. Então nem toda profecia vai ser palavra boa, vai ser palavra de vitória. Haja vista que o Senhor Jesus, no Getsemane, ele vai falar assim: Pai, se possível, se o Senhor quiser, afasta de mim esse cálice, contanto que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade. O Senhor Jesus, ele aceitou ir para a cruz porque era a vontade do Pai. E você acha que foi fácil para o Senhor Jesus? Você acha que foi fácil para o apóstolo Paulo? Eu recebi uma palavra exatamente nesse contexto de o Senhor me espremer há 18 anos atrás. E uma profeta do Senhor usadíssima falava assim para mim: o Senhor vai te espremer até a beira da morte, mas você não vai morrer. E eu não entendi o que significava aquilo, eu não entendi o que significava aquela palavra. No entanto, pouco tempo depois, alguns meses depois, eu estava com 31 anos na época, eu tive uma sequência de AVCs. Eu tive AVC isquêmico, eu tive AVC hemorrágico na cabeça, eu tive trombose na perna esquerda, eu tive embolia pulmonar. No dia que o trombo subiu para o pulmão, eu tive um princípio de infarto. E foi uma palavra profética. Eu não entendi o contexto, mas Deus passou comigo. Eu não sei o que você tem recebido de palavras proféticas, mas entenda, se o Senhor permite alguém te entregar uma palavra que não é fácil de ouvir, se Deus permitiu, Deus vai passar contigo. Lição número 9 sobre o profeta Ágabo. Um profeta de Deus verdadeiro nunca é muito bem-vindo. Eu falei em vídeos anteriores e talvez esse deixe um pouquinho mais claro. Eu falei em vídeos anteriores do profeta ele estar em comunhão ali com os irmãos e coisa e tal. E também falei de um paralelo de Watchman Nee, dizendo que o profeta verdadeiro, ele acaba sendo até meio antissocial, ele não tá muito meio ali nas rodinhas, tá entendendo? Só que esse vídeo vai esclarecer melhor. A verdade é que um profeta de Deus, aquele que é correto ali, que recebe ali, é um oráculo de Deus, ele acaba sendo uma persona não grata. As pessoas não gostam muito do verdadeiro profeta, porque ele é aquele que põe o dedo no nariz, é aquele que fala que muitas vezes a pessoa não quer ouvir. Eu falei isso no vídeo anterior, né? Nem toda palavra do profeta é palavra de bênção, é palavra de vitória. E Ágabo, o nome dele significa locusta. E quem é a locusta? Locusta é uma espécie de gafanhoto. Nós vamos ver falar da locusta em algumas versões bíblicas. Nós vamos ver em Levítico, nós vamos ver em Malaquias, nós vamos ver no livro de Joel. E quando a Bíblia fala da locusta, fala do gafanhoto, fala como uma praga, né? Agora me diz, você conhece algum agricultor que quer uma praga de gafanhotos, uma praga de locustas na sua plantação? Nenhum, né? Assim, muitas vezes é com o profeta. Muitas vezes as pessoas não querem receber o profeta verdadeiro.
Eu falei em vídeos anteriores sobre Micaías. E Micaías, ele vai profetizar no meio de vários profetas falsos, vários profetas que falavam o que o rei Acabe queria ouvir. E Micaías é aquele que vai falar o que o rei não quer ouvir. Essa é a locusta, essa é a unção profética de Ágabo. Vai falar o que as pessoas não querem ouvir. Porém, aquele que está na direção do Senhor, aquele que tem comunhão com o Senhor, ele sabe quando o Espírito Santo fala com ele. Prova disso é que no capítulo 21 de Atos, ele vai entregar uma profecia dolorida para o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo vai falar: cumpra-se em mim a vontade do Senhor, porque ele estava ligado no trono, então ele sabia que aquela palavra vinha de Deus, mesmo que não fosse algo tão fácil de ouvir. 10ª lição sobre o profeta Ágabo. Aquele que é oráculo de Deus, tem coragem para falar a verdade. Bom, muitas vezes nós vamos encontrar na Bíblia que os verdadeiros profetas de Deus, como eu disse no vídeo anterior, personas não gratas, eles vão ser punidos por falar a verdade, por entregar algo da parte de Deus. Nós vamos ver o profeta Amós. Ele vai trazer uma palavra de juízo, e aí aqueles judeus vão falar: ah, não, aqui você não prega mais, pode ir embora. Ah, você não pode falar essas coisas aqui não. Nós vamos ver o profeta Jeremias, ele foi jogado numa cisterna por falar a verdade. Nós vamos ver o profeta João Batista, que ele vai pregar ali no deserto, mas até o rei Herodes gostava de ir lá ouvir ele. Vários profetas do Deus Altíssimo, quando eles entregam uma palavra verdadeira, fiel, eles não são bem-vindos. E hoje? Será que os profetas de Deus hoje têm sido corajosos para falar a verdade? Porque veja, hoje nós temos profetas que eles mudam ali, eles manipulam a palavra da Bíblia. Olha, mas é problema de interpretação, não é bem assim. Porque estão com medo de falar a verdade. Porque se falarem a verdade, as portas vão se fechar. Se falarem a verdade, olha, aqui você não prega mais, aqui você não canta mais, aqui você não entra mais. Será que hoje tem os fiéis? Será que tem aqueles que estão dispostos a falar a verdade? O Senhor Jesus vai dizer o seguinte: se porventura, quando eu voltar, eu vou encontrar ainda fé na terra? Porque as pessoas, elas só querem ouvir o que agrada. Eu falei isso também em vídeo anterior, elas não querem ouvir uma palavra de confronto. Tem líderes hoje que, se eles vão pregar numa igreja e vão confrontar o pecado daquela igreja, o pecado da liderança da igreja, eles são proibidos, eles nunca mais são chamados, as portas se fecham. Será que você tem sido um verdadeiro profeta de Deus que fala a verdade com coragem? Ou você tem sido apenas um profeta político? Lição número 11 sobre o profeta Ágabo. Você tem honrado os profetas que Deus tem colocado na sua vida? O profeta Ágabo, ele é profeta e ele está ali, hospedado na casa de Filipe, com as 4 filhas ali de Filipe que são profetisas. Então, ele está assim o tempo todo honrando o próprio ministério dele, o ministério profético. Então ele está com os profetas descendo de Jerusalém no capítulo 11, no capítulo 21 ele está lá com as 4 moças, profetiza. Então ele honra o ministério profético, ele entende ali o mover divino sobre o ministério profético. E a minha pergunta para você é: você tem honrado os profetas que Deus tem colocado na sua vida? Tá, vamos mudar a pergunta, porque de repente Deus não colocou um profeta na sua vida, mas colocou um intercessor. Você tem honrado os seus intercessores? Você tem honrado o teu pastor? Você tem honrado os seus irmãos em Cristo? Em Eclesiastes, no capítulo 4, vai dizer assim que quando um cai, o outro ajuda a levantar. Assim somos nós, no corpo de Cristo. Então nós precisamos honrar as pessoas que estão conosco na correria, na obra, no dia a dia, ali a comunhão, no partir do pão. Nós precisamos honrar essas pessoas, assim como Ágabo honrava ali os profetas. Ou você é aquele que só procura o profeta, ou o intercessor, ou o pastor quando você está precisando?
Se você precisa de uma campanha, você procura ali um pastor. Se você precisa de um direcionamento, você procura ali um profeta para te falar uma palavra de Deus. Não estou falando para procurar profetada, não. Você está numa situação difícil, você procura ali um intercessor, ora por mim. E aí, de repente, você desaparece, você some. A pessoa nunca mais fica sabendo. Não fica sabendo se você foi curada, não fica sabendo como foi aquela luta, se você superou, não fica sabendo se você recebeu a bênção. Não, porque você simplesmente desaparece. Ah, mas quando o sapato apertar de novo, porque num populacho falando dor de barriga não dá uma vez só, aí você procura essa pessoa novamente. De que maneira você tem honrado as pessoas que Deus tem colocado na sua vida? Será que você tem sido um oportunista e não tem percebido? Lição número 12 sobre o profeta Ágabo. Quer julgar o profeta? Então julgue segundo a reta justiça de Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde tem muita papagaiada na igreja. É muita heresia sendo dita no púlpito. É muita profetada. Sabe aqueles profetas do RG? Revela um RG, revela até a cor da roupa íntima que você está usando. Então, tem muita papagaiada na igreja. E aí, se você vai falar alguma coisa, você ouve automaticamente: ai, não julgueis. Só que o próprio Senhor Jesus nos orienta assim, tá lá no capítulo de João 7:24, a julgar segundo a reta justiça de Deus e não segundo a aparência. Então vamos conjecturar aqui uma pessoa que você vê, né, um homem com um terno muito bem cortado, muito bem alinhado, ou uma moça bonita, bem vestida, de saia, de coque, cabelão, enfim. E aí você olha, essa irmã do coque, essa é mulher de Deus. Esse varão aí, profeta usadíssimo. E aí, em contrapartida, tem uma outra pessoa cheia de tatuagem, né? E você fala, esse vai falar em nome de Deus? Eu não acho que Deus usa esse aí, não. Então, veja, entenda, eu não estou nem falando que Deus vai usar somente aquele tatuado e também não estou falando que a irmã do coque não é de Deus. Não é isso que eu estou falando. Eu estou pegando algumas exceções para você entender o que eu quero dizer. Veja, o Senhor fala para não julgar segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. E o que é isso? Segundo a reta justiça toda palavra profética precisa estar alinhada com as Escrituras. É a Escritura que é a reta justiça de Cristo. É por ela que você vai filtrar se uma palavra vem de Deus ou se ela não vem de Deus. Então, nós precisamos sim julgar segundo a reta justiça. Nós precisamos avaliar se essa palavra está condizente com as Escrituras. Deus não veio falar nada novo, não tem nada inédito hoje. Tudo que ele fala é para confirmar o que já foi dito no cânon, na Bíblia. Então você precisa aprender a saber quando uma palavra vem de Deus e quando ela não vem de Deus. Então sim, o Senhor Jesus disse que você pode julgar, não segundo a aparência, mas segundo a reta justiça dele. Fica esse vídeo aí para aqueles que não acreditam em profetas no Novo Testamento.